Para falar dessa vitória do Palmeiras. As ordens. Essa vitória do Palmeiras, André, com problema no avião, na volta da Colômbia, pouco treino e mais uma vitória. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Abel. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Eu esperava um jogo mais desequilibrado a favor do Palmeiras em todos os aspectos, especialmente na questão do nível de competição. Mas o Vasco, antes de falar do Palmeiras e dos problemas que você mencionou, Abel, que certamente influenciaram no desempenho do time do Abel Ferreira hoje, o Vasco, ele tem conseguido, né? E claro, o Vasco perdeu hoje. Sai de São Paulo sem nenhum ponto, uma situação que continua preocupante, quebra um pouco aquele momento que vinha passando, 3, 4 rodadas, resultados bons, desempenho bom. Mas o Vasco mostra hoje que ele é um time muito mais capaz do que no começo do campeonato de dar ao jogo o ritmo e a dinâmica que interessam a ele. O Vasco tem, hoje, por exemplo, contra um dos melhores times do campeonato e um dos melhores times do Brasil há muito tempo, indubitavelmente, o Vasco criou problemas, o Vasco apresentou dificuldades para o Palmeiras, o jogo ficou equilibrado durante um bom período, o Palmeiras conseguiu colocar a sua superioridade, especialmente pela qualidade, pelo requinte técnico de um determinado jogador, que é um dos melhores do país e um dos melhores do Palmeiras, que é o Rafael Veiga. Mas o Vasco conseguiu competir numa situação que não faz muito tempo, nesse mesmo campeonato, a gente viu o Vasco tentar e não conseguir fazer absolutamente nada, ser completamente controlado, ser submetido pelo adversário, às vezes até dentro do seu próprio estádio. Então, não creio que o fato do Vasco ter perdido hoje, de novo, que já não acontecia um pequeno período, seja um indício de que a inglória, né? Porque a inglória, a luta do Vasco para escapar da Série B, do ponto de vista matemático, esteja condenada. Eu acho que não, acho que o Vasco tem que continuar nesse caminho. Já o Palmeiras, a gente não vai conseguir quantificar aqui, né? Mesmo se a gente tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas, os especialistas da comissão técnica, a respeito do impacto da falta de treino, maior desgaste, o problema de logística, demora para voltar para o Brasil e o que isso significa em termos de preparação para o jogo de hoje. Mas é claro que algum prejuízo houve e mesmo assim, equipes que têm jogadores como esse que você vê batendo essa falta, eu acho que a gente vai poder falar sobre ela também, que o Léo Jardim é mais um goleiro que mais uma vez leva um gol lindo, só que no canto que ele deveria proteger. E esse é um assunto que vale a pena a gente tocar também, porque uma coisa não exclui a outra. É um golaço de falta do Veiga, mas a bola passou por cima do Léo Jardim. De qualquer maneira, o Palmeiras continua se apresentando, na minha opinião, como a única equipe que, em tese, pode fazer algum tipo de frente ao Botafogo no que seria uma disputa pelo troféu, que não existe hoje, porque o Botafogo não permite. Lembrando, já que você citou aí a disputa pelo troféu, mantidos os 11 pontos de vantagem do Botafogo, com a vitória do Botafogo sobre o Bahia, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse Palmeiras, que jogou com seu time titular, obviamente beneficiado pelo que ele fez lá na Colômbia. Claro. Porque já está decidido esse confronto diante do Pereira. Se tivesse algum tipo de dificuldade ou de aperto no jogo do meio de semana, provavelmente o Abel teria escalado outro time, né? Jean, boa noite, tudo bem? Perfeito, Abel. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso aí, acho que ficou muito claro que o Abel tomou a decisão agora de priorizar os próximos, quer dizer, um já foi, mas de priorizar os jogos contra Vasco e Corinthians em detrimento do jogo de volta contra o Deportivo Pereira. E ele seria maluco se não fizesse isso, né? Quer dizer, ele acaba tomando a decisão que me parecia até óbvia, né? Pelo placar que o Palmeiras conseguiu na Colômbia, pela diferença técnica que existe em relação ao Deportivo Pereira e apesar de todas as dificuldades que você citou para a volta de Pereira para São Paulo, o Palmeiras entrou com o seu time titular, aquele que tinha jogado já a partida de ida. Uma mudança, né? Duas mudanças, na verdade, o Zé Rafael e a outra mudança na lateral direita ali, quer dizer, com o Mike voltando para a lateral direita, o Arthur voltando ao time. Mas acho que, assim, uma decisão correta do Abel, olhando para o Campeonato Brasileiro, e eu sou daqueles que acho que, sim, antes de faltarem 10 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, quem tem condições de brigar para estar lá em cima tem que brigar, quem tem capacidade técnica para brigar lá em cima tem que brigar. Então, acho que é assim que se trata um campeonato por pontos corridos. E acho que o Abel faz muito bem, claro, graças ao placar que teve ali. Nem sempre a necessidade vai andar com a velocidade da formação de uma equipe. No caso do Vasco, isso é claro.
O que eu vejo de evolução no Vasco, ele perdeu o Palmeiras e tem evolução? Tem. O Vasco era um time emocionalmente abaladíssimo, com uma situação de confiança e emocional de equipe rebaixada, que caminhava para o rebaixamento. Isso foi revertido, esse é o primeiro ponto. Então, se você resistir durante muito tempo ao Palmeiras, competir, é um bom sinal. Você está falando contra uma equipe, só para ter um exemplo, da final da Libertadores de 2020, que foi em 2021, o Palmeiras hoje tem 8 jogadores. O Everton, Marcos Rocha, Luan. Quem que saiu? Quem que saiu? Matias Vinha, Danilo e Luiz Adriano. Os outros estão lá, inclusive jogadores do banco. Então, é difícil jogar contra um time assim, que você tem. Isso é raro no futebol brasileiro. É raro de um ano para o outro. No caso do Palmeiras, é um Palmeiras que você olha, o time que o Abel assumiu em novembro de 2020, 5 de novembro de 2020, primeiro jogo do Abel. O Abel vai para o 3º ano dele. E quando você olha o time principal, olha aqui, meio de campo. Gabriel Menino, Rafael Veiga, Zé Rafael e Rony. Estou falando do time 2021. Eles estavam todos aí. O Flamengo talvez tenha muitos também lá de 2019, mas já mudou de técnico trocentas vezes. Mas o Flamengo mudou. E não tem muito. Tem Radicalmente. Rafinha, Rodrigo Caio não joga, Maria, Arão já saiu. Exatamente. É que se muda. O Flamengo mudou muito. O Palmeiras é o mesmo, quase o mesmo. Então, é muito difícil você encarar isso. Então, a gente tem que olhar para o lado, pensando no lado do Vasco, como é difícil encarar essa equipe. Ficou preso na Colômbia. Não ficou correndo na Colômbia, ficou lá preso numa situação esperando o avião, não é legal, mas aí que é a vantagem. Você tem uma equipe que é super competitiva, tem um modo automático que mesmo no dia que as coisas não estão excelentes, elas funcionam. Trabalho estabelecido, né? Estabelecido. O técnico manda executar. E hoje foi esse dia. Estamos um pouco mais cansado. Ok, executa. Ok, mas um pouco mais cansado, quando você sabe o que faz, é diferente de estar totalmente descansado, procurando um caminho. O ponto curioso disso, Calçado, me desculpe, é que esse problema que o Palmeiras enfrentou poderia ser uma oportunidade para o Vasco, né? Porque você vir ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras já é um grande problema. Mas se o Palmeiras teve um problema logístico e não conseguiu se preparar da melhor maneira, ou o treinador, né? Vamos supor que o resultado lá em Pereira não tivesse sido tão definitivo, e o Abel hoje falasse, não dá para colocar todo mundo, eu vou colocar meia dúzia, eu vou colocar 5 titulares. O Vasco poderia enfrentar hoje um Palmeiras um pouco menos competente, mas nem isso aconteceu, né? Nem isso o Vasco pôde experimentar. Certamente enfrentaria um Palmeiras bem diferente, né? É que eu não sei se o Calçade concluiu. Concluí. Eu acho que certamente enfrentaria um Palmeiras bem diferente. Acho que, no fim das contas, o Vasco pegou o Palmeiras titular. A gente vai poder até discutir a partir de agora e a julgar pelas atuações do Palmeiras na Colômbia, do lado direito ali, com o Mike como numa segunda linha mais avançada e o Marcos Rocha na primeira linha pela lateral direita. E hoje, com o Arthur à frente e o Mike como lateral direito, eu até apostaria que talvez o time titular do Palmeiras esteja mudando. Então, que talvez a partir de agora, nos principais jogos, nos jogos grandes, o Marcos Rocha seja o titular na lateral direita e o Mike seja o titular ali no corredor ofensivo pelo lado direito. Acho que isso pode mudar. As atuações do Mike ofensivamente justificariam essa mudança do Abel. E acho que, enfim, ele já fez isso no jogo mais importante, que era o jogo da Libertadores contra o Deportivo Pereira. Claro que acho que ele até explicou o porquê. Tinha uma questão tática ali, é verdade. Ele queria largar o campo do Mike, porque o Arthur vem muito para dentro e ele queria abrir a linha. Pé direito, pé esquerdo. Mas acho que pelo rendimento... Tem que ver o Dudu, né? Então, e aí tem que ver o Dudu. Porque essa questão para o Palmeiras é muito determinante. O Palmeiras é um time, e a gente vem falando isso já há um bom tempo, que se ele perde 2, 3 titulares, ele tem muita dificuldade de reposição. Exatamente. Em outros momentos, o Palmeiras repunha melhor as peças que perdia. Hoje mesmo, para mim, assim, eu não vi a boa partida do Richard Rios, por exemplo. Eu acho que o Zé Rafael fez muita falta. Então, assim, qualquer jogador titular do Palmeiras que saia, acaba deixando a desejar. Quem entra deixa muito a desejar. Então, acho que isso vai ser importante, ver qual vai ser a condição do Dudu, né, para os jogos, claro, semifinais da Libertadores, que o Palmeiras certamente vai disputar, o próprio jogo contra o Corinthians, enfim, é uma questão e acho que isso vai levar o Abel
a dosar também cada vez com mais prudência aí esses principais jogadores. Um detalhe curioso em cima do que você está dizendo, eu concordo que é difícil, né? O Palmeiras às vezes tem dificuldade para substituir à altura esses titulares que têm jogado tanto nos últimos anos, mas o curioso é que o Breno Lopes entra e a jogada que resulta na falta é uma jogadaça do Breno Lopes, partindo para cima, sofrendo a falta do Zé Gabriel. Que marcou o gol dessa final que eu falei lá em 2021. Exatamente. Curioso, né? Porque a jogada do gol, onde nasce a falta, é do Breno Lopes, mas não estou discordando de você, não. Concordo com você. Eu queria falar especificamente sobre os 2 gols do jogo. O Abel tá maluco? Foi um gol só. Não, 2 gols, um foi anulado. E já os 2 foram lindos. 2 golaços. Já a gente vai falar do gol anulado do Vasco, né? Um lindo gol do Paulinho. Antes eu queria voltar no gol do Palmeiras, porque eu penso diferente do Pedro Ivo e do André. Talvez eu fique sozinho aqui. Quero ouvir o Jean e quero ouvir o Paulo Calçade. Eu vejo mais méritos do Veiga e é um lance tão improvável a cobrança do Veiga, que normalmente quem faz gol... Uma coisa para mim não invalida a outra. Eu também vejo Eu não vejo falha do goleiro, é isso que eu tô querendo dizer. Não, aí que tá. Eu vejo, para deixar bem claro, primeiro, é um tremendo gol, é um lindo gol. Eu vejo mais mérito do Veiga, porque provavelmente há um cálculo feito pelo Léo Jardim, imaginando que um jogador canhoto... Ele fosse bater por fora da barreira no canto direito dele, não é isso? Se Se a gente puder voltar, se ele quiser a primeira colocar... movimentação dele é para a direita. Se ele quiser É raro ele se ele quiser uma cobrança colocar do jeito que ele cobrou, né? Naquele Se ele canto. quiser colocar no meu canto aqui com o pé esquerdo, ou ele vai meter uma trivela na bola, e é um lance de dificuldade tremenda, ou eu vou defender. Só que aí é uma coisa muito frequente, e só os goleiros e os preparadores de goleiros podem falar com propriedade sobre esse tema. Quase sempre, quando a bola entra no gol que o goleiro está, existe um pulinho ou um passinho para atrás da barreira, com medo de levar o gol no outro canto. E aí a bola vem, muitas vezes vem veloz, vem forte e entra, porque não dá para voltar. Foi isso que aconteceu hoje. Tem um pulinho para a direita e a bola vai para a esquerda. A gente tem uma imagem aberta. Eu não sei se eu estou carente, tão poucos gols de falta. Verdade, Porque tudo outro bem. dia o Hulk fez um golaço. Eu vi muita gente Aonde- criticando o goleiro do São Paulo, Rafael, e eu ainda falei... Mas, gente, quem ia pegar aquela bola do Hulk? Aonde- Mas eu vi que eu estava em minoria. E acho Aonde que o estarei Veiga- hoje também, hein? Aonde o Tô Veiga olhando para os coloca a dois bola, aqui. Aonde o Veiga coloca a bola, onde a bola termina é muito bonito. Agora Agora, toca na trave e tem entra. mas